Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, dia 18, sábado. O evangelho que nós vamos ouvir é João 6, 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e querida irmã, veja bem, Jesus não estava na barca, não estava. E eles estavam indo em direção a Cafarnaum. E já era escuro, isso quer dizer que era noite. E os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca. Eles ficaram com medo. Por que eles ficaram com medo? Porque acharam que era um fantasma. E como assim andar sobre as águas? Só pode ser um fantasma. Mas Jesus disse: "Não tenha medo, sou eu." E eles acolheram Jesus dentro da barca. Então a gente vê aqui que esse evangelho tão simples, que Jesus caminha sobre as águas e não afunda. Isso quer dizer que quando nós estamos segurando nas mãos dele, na mão de Jesus, ou seja, nós também não afundamos. Por isso que é importante nós sermos homens de oração, mulheres de oração, criança de oração, jovens, adultos. Segurar nas mãos de Jesus, que a gente não afunda. Porque Jesus, ele provou ali, andando sobre as águas, e não afundou. Então, quando a gente segura nas mãos dele, quando a gente está com ele, a gente não afunda. Porque ele segura, porque ele cuida de nós. Entendeu? Por isso que é importante, querido irmão e querida irmã, nós pegarmos cada vez mais em Jesus. Esse Senhor que nos deu a vida por amor a cada um de nós. Vamos rezar pelos doentes agora? Oremos. Ó Deus, nosso Pai, por intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e de todos os santos e santas, fazei descer sobre vossos filhos e filhas enfermos, todos que estão sofrendo vossa bênção salvadora. Deus Pai vos dê sua bênção. Deus Filho conceda saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumina todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe essa água, que seja sinal de graça, de remédio para você e para sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a Deus pelo dom da vida. Agradecemos a Deus por estar conosco. Obrigado, Jesus, por segurar nossas mãos e nos sustentar. Obrigado, Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, o Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe a sua casa, sua família, os seus filhos, o trabalho, os animais e as plantações. Até a próxima.